Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo em mais um Sucesso às Segundas e hoje nós vamos falar de crise econômica, como o consumidor muda o seu comportamento diante da crise econômica. E esse é um tema muito relevante porque nós estamos neste momento vivendo uma crise econômica que é consequência de um problema na área da saúde, devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, o objetivo aqui é a gente discutir como que muda esse comportamento do consumidor. Eu, particularmente, sempre acho que nós não estamos vivendo um período de crise econômica. Nós estamos vivendo um período de crise de saúde e a consequência dessa crise de saúde, ela tem reflexo sobre a economia. E então na minha opinião, toda e qualquer medida, ela tem que ser focada na área de saúde, mesmo que ela seja uma medida econômica. Essa medida econômica, ela só está sendo realizada devido a essa crise de saúde. Mas essa é a minha opinião. Existe uma área da economia que vai estudar o comportamento do consumidor. É uma área dedicada somente a esse aspecto. E geralmente esses estudos de comportamento de consumidor são estudos teóricos e também são feitos testes práticos para ver se essas teorias, essas relações do comportamento do consumidor, elas são comprovadas na prática. Mas dentro de um modelo teórico de estudo de comportamento do consumidor, todos esses estudos eles são feitos dentro de um universo perfeito, dentro de um mercado perfeito, onde as pessoas não têm que lidar com decisões, com grandes decisões, como num período de crise econômica. Então, uma outra parte desses estudos econômicos, eles estão sendo realizados para tratar especificamente esses períodos de crise econômica, porque o comportamento do consumidor ele muda durante o período de crise econômica, uma vez que a realidade dele mudou, então ele está lendo essa realidade de uma forma diferente. Como é que acontece isso na prática? Qual que é a principal mudança do comportamento do consumidor num período de crise econômica? A principal mudança do comportamento do consumidor é que ele se torna mais sensível a preço, não é verdade? É o que nós estamos vivendo nesse exato momento. Por quê? Durante um período de crise econômica, existe uma grande incerteza em relação ao futuro. A gente está vendo aí as taxas de desemprego aumentar, uma incerteza em relação a uma intervenção ou não do governo. A gente está vendo a inflação, está cada vez mais caro a gente ir no mercado. Então, nós, enquanto consumidores, estamos percebendo essas mudanças. Então, nada mais natural do que a gente mudar o nosso comportamento também. E como que a gente muda esse comportamento? Diante dessas incertezas que a crise econômica traz para as nossas vidas. A gente começa a pechinchar mais, a gente começa a buscar por produtos mais baratos, fazer pesquisa de preço, fazer substituições. Então, a gente troca um produto pelo outro, que na economia a gente tem o clássico exemplo de produtos que são substitutos próximos, que é o caso da manteiga e a margarina. Mas a gente acaba trocando por outros produtos. A gente troca de marca de determinados produtos, então a gente está acostumado a usar aquele determinado sabão em pó, mas como ele está muito caro e como uma medida de tentar gerar uma economia, porque eu não sei se mês que vem eu vou ter o meu emprego, eu não sei se mês que vem a minha renda será a mesma. Então, eu faço a opção por marcas mais baratas e em alguns momentos o consumidor também, e a gente faz isso, Quando eu falo consumidor, é a gente que faz isso. Em alguns momentos, a gente também adia as nossas compras, Igual nesse momento de pandemia, a gente não planeja as nossas férias, por exemplo, porque a gente não sabe se vai dar para viajar, se a gente comprar aquele pacote, será que vai dar para usufruir? Será que eu vou ter algum prejuízo se eu comprar um pacote agora? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Então, essa mudança de comportamento, isso afeta as empresas. Por que afeta o mundo dos negócios? Porque essa mudança de comportamento do consumidor, ela pode ser
não só efêmera, passageira, enquanto durar a crise, mas ela também pode ser duradoura. Então, uma vez que o consumidor ele muda de marca, por exemplo, de determinado produto, ele pode chegar à conclusão que aquele produto que ele mudou, que é um produto mais barato, ele pode chegar à conclusão que quando terminar a crise, nesse período pós-crise, ele não volta para a marca anterior. Então, aquela empresa que vendia aquele produto, né, que agregou valor àquele produto, portanto, vendia aquele produto mais caro, ela pode enfrentar, no período pós-crise, uma redução na demanda dela. Então, essa redução de demanda não só vai acontecer durante o período da crise econômica, mas ela pode reverberar no período de pós-crise. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui é um resumo de alguns estudos que são realizados tanto por economistas, como pessoal de marketing, como por institutos de pesquisa em grandes empresas, que estão tentando estudar, que estudam, né, já têm o costume de estudar essa mudança de comportamento do consumidor em épocas de crise econômica. E esses estudos são estudos recentes, que foram estudos realizados no ano de 2020, de institutos e empresas que financiaram pesquisas para entender essa mudança de comportamento do consumidor durante a pandemia no ano de 2020. Alguns desses resultados, né, que foram obtidos são altamente aplicáveis em pequenos negócios, e por isso que eu trouxe para vocês aqui. Porque se uma empresa muito grande, ela está fazendo uma ação, né, para tentar minimizar os efeitos dessa crise sobre a demanda dela, sobre a oferta que ela está fazendo, então você que é um pequeno negócio, você também pode fazer, adotar, né, adaptar essas táticas que as grandes empresas estão utilizando no seu negócio. É totalmente possível. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é né, quais são as razões que levam os consumidores a ficarem mais sensíveis a preço, né? Os estudos têm demonstrado que são 3 razões principais. A primeira delas é essa ansiedade que o consumidor tem em relação ao futuro. Por quê? Né? O futuro dele é incerto. Ele não sabe se ele vai perder o emprego, ele não sabe se ele vai, se a pessoa às vezes trabalha ela não tem carteira assinada, mas ela é um prestador de serviço. Ela não sabe se ela vai conseguir pagar as contas no próximo mês, se ela vai ter atendimento no próximo mês. Então, essa incerteza em relação ao futuro torna ele mais sensível a preço. Ou seja, ele começa a pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro. Ele começa, porque ele não sabe do futuro dele, ele não sabe o que vai acontecer com as finanças dele. Então, para proteger ele mesmo e para proteger muitas vezes os dependentes dele, ele adota esse comportamento, né, de colocar o pé no freio nos gastos e tentar poupar mais. A segunda razão, né, para que os consumidores tornam-se, né, mais sensíveis a preço é muito interessante, que é uma coisa que às vezes a gente não espera, mas é a culpa do gasto, né? Alguns consumidores que não são afetados diretamente pela crise econômica, eles se sentem culpados em gastar, principalmente quando a gente está falando de bens que são considerados bens supérfluos ou bens de luxo, né? A pessoa, mesmo que a renda dela não tenha sido afetada diretamente pela crise, ela fica constrangida de executar aquela compra, de executar aquele gasto, porque ela compara, né, a sua situação de privilegiada em relação àquelas pessoas que estão sendo afetadas diretamente pela crise. E a terceira razão, né, para que as pessoas, pelas quais as pessoas, né, ficam sensíveis a preço no período de crise econômica, é que os consumidores eles têm uma tendência a fazerem compras que são chamadas de compras inteligentes. Por quê? Se ele está no momento de crise, existe essa insegurança toda do mercado em relação às finanças pessoais dele. Então, ele precisa justificar de uma certa forma, passar dentro de um nível de racionalidade aquele gasto que ele vai fazer. Então, ele tem que sentir que, né, internamente, ele tem que justificar que, olha, eu fiz essa compra aqui, mesmo não podendo, mas é porque eu arrumei, consegui um desconto que era realmente imperdível, era uma oferta irrecusável.
Então, sabendo, né, as grandes empresas e os negócios, sabendo, né, desses motivos que levam os consumidores a ficarem mais atentos aos preços, a pensarem 2 vezes antes de gastar o dinheiro, essas empresas, elas desenvolveram táticas para vencer, para tentar minimizar, né, esse processo de ansiedade em relação ao futuro, para tentar diminuir essa culpa de uma compra do bem supérfluo e também para criar, né, estratégias que justifiquem, né, que traz um sentido de racionalidade para o consumidor poder executar essa compra dele. Então eu vou falar dessas táticas agora e se vocês quiserem colaborar aqui no chat, vocês podem colaborar. Vou trazer alguns exemplos que eu consegui pensar, que são exemplos atuais que eu vi aqui no Brasil, que eu vi em Juiz de Fora. E se vocês quiserem contribuir também, eu vou acompanhando no chat aqui e a gente vai tentando incorporar esses exemplos também nos exemplos que eu estou dando. Vamos lá. Então, o primeiro problema, né, para tratar essa questão da ansiedade em relação ao futuro, essa insegurança em relação ao futuro, as empresas geralmente elas vão desenvolver estratégias para para tentar diminuir esse risco. Então, com uma medida, por exemplo, né, que acontece, é quando as empresas elas oferecem uma garantia estendida, uma garantia além daquela garantia legal. Para quê? Para que minimize, né, o risco do consumidor, para que o consumidor, ao executar aquele gasto, ao fazer aquela compra, né, e se por um acaso acontecer algum problema, ele gaste menos para tentar, na tentativa de trocar aquele produto ou de resolver algum problema relacionado àquele produto. Eu já vi algumas empresas, por exemplo, na loja de roupas, né, que você compra pela internet, que ela estende o prazo de troca para depois do lockdown, né? Porque se você está com a loja fechada, então a pessoa não pode ir na sua loja, né, naquele prazo de 15 dias para troca. Então a pessoa ela estende aquele prazo, né, de troca, por exemplo, de mercadoria, para depois do período do lockdown. Ah, não, quando esse prazo aqui que eu tô te dando, ele só vai contar a partir do momento do fim do período do lockdown. Então, e essa é uma estratégia das empresas. A segunda estratégia, né, das empresas também, nesse sentido de minimizar a ansiedade do consumidor, é quando as empresas elas tentam, de uma certa maneira, minimizar o fluxo negativo, né, o dispêndio, na verdade, de pagamento do consumidor. Então, a gente vê exemplos, por exemplo, óbvio, né? A gente vê como exemplo empresas que fazem o financiamento, aumentam as parcelas. Eu já vi algumas montadoras que, na verdade, não são as financeiras, né? Que financiam os carros, que vão postergar algumas parcelas para depois, para o final do financiamento. Então, mesmo isso tendo, né, incidindo uma taxa de juros maior e o consumidor tendo ciência, às vezes para ele aquilo ali é uma vantagem, ele não precisar pagar aquela parcela agora, ele poder jogar aquela parcela mais para frente. Uma outra modalidade de compra que atende, né, a essa, tentando minimizar esse risco que o consumidor está enfrentando, é aquele modalidade de pagamento em que não ocupa toda, eu não sei o nome, mas que não ocupa toda a parcela do cartão de crédito da pessoa. Então, somente a parcela que vai pegar o saldo do cartão, não é toda a compra. Então, dessa forma, você está ajudando o seu consumidor, quando você adota essa modalidade de pagamento. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem um exemplo das empresas públicas, né? A própria prefeitura, ela adiou o pagamento do IPTU. Ano passado, se não me engano, a CEMIG, né? Ela não estava fazendo corte de energia elétrica das pessoas durante a pandemia. Isso são medidas, né, que estão tentando minimizar o risco do consumidor, porque as empresas estão entendendo que o consumidor ele está enfrentando essa incerteza e elas, para minimizar a perda dela, ela está tentando colaborar positivamente, né, postergando esse pagamento, estendendo esses pagamentos. A segunda forma, né, o segundo problema, né, que o consumidor enfrenta, né, durante o período de crise econômica é quando ele sente uma culpa na hora da compra.
né, que são geralmente está relacionada àquelas pessoas que não estão afetadas, né, que não foram afetadas diretamente pela crise, elas ainda não perderam seus empregos, ou muito pelo contrário, dependendo do negócio, ele está até ganhando com a crise, né? A gente vê aqui, por exemplo, do lockdown, né? Algumas empresas, alguns setores, eles não foram afetados pelo lockdown. Então, essas pessoas, esses empresários, eles não vão ter um problema de demanda, né? Eles não sofreram a redução de demanda. Então, eles estão mais tranquilos. Mas, mesmo assim, essas pessoas, elas podem se sentir constrangidas de fazer determinadas compras, de comprar determinados bens. E quem sofre muito nesse mercado são as pessoas, são as empresas, são os negócios que estão lidando com bens que são considerados bens supérfluos, né? E como é que a gente vence, né? Como é que foi nos ensinado a vencer essa objeção, né, de culpa na hora da compra? Isso acontece também, né, fora do período de crise, né? Aquele momento que você entra no provador, você experimenta a roupa, aí você olha no espelho, você gostou, mas você tá meio assim, e aí a vendedora olha pra você, né, ficou bom? Aí você fala, ficou, mas eu não sei. Aí ela vira pra você e fala assim, você merece. E aí você concorda com ela, fala, poxa, eu mereço. E aí você vai lá e passa o cartão. Então, uma das maneiras da gente lidar com essa questão da culpa, né, desse sentimento negativo, é você atribuir um sentimento positivo. E o que as empresas estão fazendo nesse momento de pandemia para vencer esse sentimento de culpa? As empresas estão associando, que eu acho essa a melhor ideia de todas, né? Que as empresas estão associando o ato de comprar a um sentimento de gratidão, né? O ato de comprar está sendo associado a uma boa causa. Você compra e indiretamente a empresa, você estará ajudando uma outra pessoa. Então, dessa forma, né, as pessoas se sentem menos culpadas ao fazer essa compra, porque elas vão sentir, né, que elas estão ajudando, de uma certa forma, indiretamente, elas estão ajudando outras pessoas. Muitas ações de marketing acontecem nessa área e vem acontecido de várias formas, como, por exemplo, esse ano aqui, na última Páscoa que teve, não, eu acho que a Cacau Show, a Cacau Show sempre faz esse tipo de coisa, né? Mas esse ano especificamente, eu não sei se ela doou 1 milhão de ovos de Páscoa ou 1 tonelada de ovos de Páscoa. Mas aí, quando você vê esse tipo de campanha, você pode pensar assim, eu não ia comprar um ovo de Páscoa, mas eu vou comprar um ovo de Páscoa, porque eu vou estar ajudando a Cacau Show a entregar outros ovos de Páscoa. Uma outra coisa comum também que acontece, as empresas, né, utilizam o marketing para apoiar a sua comunidade local, ela utiliza o marketing para apoiar os trabalhadores da linha de frente, e ela utiliza, né, as suas redes sociais, o seu marketing todo, para apoiar essas mensagens positivas. Então, muitas empresas vão criar o hashtag Fique em Casa, o hashtag não sei o que lá, hashtag Use Máscara. Então, todas essas ações são ações que têm por objetivo, né, minimizar esse sentimento de culpa, porque o consumidor ele acaba compartilhando, né, dessa boa ação. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma campanha da Boticário, que é a campanha da Boticário para o Dia das Mães, né, que é uma das melhores datas do comércio. E a campanha do Boticário esse ano, para o Dia das Mães, são crianças, né, pelo menos a que eu vi, é a criança falando da mãe dela, que é a enfermeira, que está na linha de frente. Então, aí ela fala, ajude eu cuidar da minha mãe, que não sei o quê. E em nenhum momento a Boticário falou assim, compra esse perfume aqui, compra esse kit aqui. Mas a mensagem do Dia das Mães que a propaganda que a Boticário está veiculando em rede nacional, é essa, mostrando crianças pedindo para que você colabore, que você faça a sua parte no combate à pandemia, para que aquela criança tenha a mãe dela de volta, porque a mãe dela é uma enfermeira e está na linha de frente de combate ao Covid. Então, é um grande apelo, né? Uma outra forma das empresas
trabalhar, né, com essa questão do marketing solidário é quando as empresas começam a oferecer gratuitamente alguns serviços online, né? Já que está todo mundo em casa, muitas pessoas, as lojas estão fechadas, então algumas empresas elas começam a oferecer um serviço gratuitamente, um serviço online gratuito. Ou de uma outra forma, né? As empresas passam a oferecer o serviço que era offline, ele começa a oferecer aquele serviço dentro de uma experiência online. Como, por exemplo, né, nós tivemos as nossas famosas lives. Aqueles artistas que estão fazendo live no YouTube, eles não estão fazendo aquilo de graça, não. Tá todo mundo ali sendo patrocinado pelas grandes cervejarias do país, né? Acho que a maioria é cervejaria, não sei, se eu estiver enganado, mas a maioria é cervejaria. E as cervejarias, elas estão associando, falando, olha, ela tá te proporcionando aquela experiência que você tinha offline, que é ir no show e ver o seu artista preferido, ela tá proporcionando isso online de graça para você na sua casa. Ela tá te proporcionando uma experiência digital. E isso conta muito positivamente. Algumas pessoas questionam, mas será que esse marketing, né, solidário, ele realmente vale a pena? Sim, ele vale a pena, porque você tem o benefício de você não necessariamente ter que fazer um ajuste de preço, já que os consumidores eles estão querendo economizar, então você vai baixar preço, você necessariamente não precisa abaixar o preço. E se você, por exemplo, fizer uma compra, uma campanha, em que você está associando a compra daquele produto a um determinado desconto que você vai converter numa ação solidária, por exemplo, esse desconto, ele não pode ter a característica de ser um grande desconto. Ele tem que ser um descontinho. Porque se o desconto for bom demais, for grande demais, ele tira o brilho, né, dessa questão da boa ação, dessa questão do altruísmo. Então, o efeito não dá certo. Então, o que dá certo nesse caso é quando o desconto ele é pequeno, porque a pessoa realmente ela sente que ela está contribuindo. Outra coisa também positiva nesse marketing solidário é que você, né, durante a pandemia, durante essa crise econômica, você aproveita esse período para construir laços, né, com seus consumidores, ampliar, estreitar relações com seus clientes e então fortalecer isso no longo prazo, até mesmo num período pós-pandemia. E por fim, o último problema, né, que a gente está tratando, que o consumidor passa, né, nesse período de crise, é quando ele tenta, de uma certa maneira, né, justificar a compra que ele está fazendo. Tentar, embora ele saiba que ele não pode gastar dinheiro, que ele tem que economizar, ele está sempre buscando uma justificativa lógica, né, para aquele gasto que ele vai fazer, que ele pretende fazer. E uma das maneiras que ele faz isso, né, é quando ele vê aquela compra que ele está fazendo como uma compra, que a gente fala que é uma compra inteligente. O que vai ser uma compra inteligente? É quando que a compra que foi feita, ela é resultado de todo um processo de esforço e de tempo do consumidor para obter aquela informação antes de fazer a compra. O interessante desse processo de compra inteligente é que esse processo ele é totalmente interno do consumidor. Ele precisa de ter uma motivação interna para fazer aquela compra. Vou beber uma água, eu já estou com a garganta seca. E quando eu começo a falar, eu não paro. Onde que eu estava? Tá. Essa compra inteligente, né? Para você fazer uma ação que mexe com esse gatilho, né, de compra inteligente, você tem que entender isso, que a questão da compra inteligente é um sentimento, é uma justificativa interna do seu consumidor. Então, essa motivação ela tem que ser sempre interna. E o seu consumidor, ele tem que se sentir no controle dessa situação. Então, aquele desconto que ele está conseguindo, aquele esforço que ele está fazendo, esse esforço ele tem que ser dele. Não pode ser uma mera concessão do dono da loja, por exemplo, dono da empresa. Não pode ser para qualquer um, porque depende do esforço dele, né? Ele tem que sentir esse orgulho que eu consegui esse desconto, por isso que eu comprei. E um terceiro aspecto, né, dessa compra inteligente é que essa compra inteligente ela também tem que ser
uma coisa constante, né? Ela tem que ser uma oferta constante para o consumidor, né? Para que ele também se sinta ali fidelizado àquela marca, àquele produto. Como é que a gente faz, né? Qual que é a técnica, na verdade, que é mais utilizada para esse tipo de compra? Por incrível que pareça, né? Os estudos que foram realizados, eles verificaram que o que mais funciona dentro dessa questão da compra inteligente é o cupom, né? As pessoas fizeram um estudo daquelas compras do tipo leve 2, pague 1, naqueles descontos, né? Aquelas grandes campanhas de desconto, e eles perceberam, os estudos mostraram que o consumidor, ele se sente, né, teoricamente, mais inteligente quando ele está trabalhando com cupom. Por quê? Porque o cupom é de responsabilidade do consumidor. Ele tem que juntar o cupom, então ele controla aquilo. O cupom, né, ele tem essa questão de ser essa rotina, né, de ele ter que estar juntando, todo mês ele ter que estar juntando. E no final, quando ele consegue, né, preencher os requisitos para fazer a troca do desconto, o consumidor fica o quê? Feliz. E consumidor feliz compra. Então, nesse período de crise, né, a gente tem aquele consumidor pechincheiro, que é aquele consumidor que só entra na sua loja para pedir desconto, ele só vai comprar com você porque você está oferecendo mais barato, e depois ele vai sair correndo, ele vai sumir. E o consumidor, que a gente pode falar que é o consumidor cuponzeiro, né? Existe essa palavra? Cuponzeiro? Que é aquela pessoa que está sempre atrás do desconto. Qual que é a vantagem de você ter um consumidor desse tipo? Esse consumidor, ele é mais fiel, ele é mais qualificado, ele mantém uma relação com você. E isso é positivo. Outro exemplo que eu passou pela minha cabeça aqui é aquele pessoal, para vocês entenderem mais facilidade, é aquele exemplo daquelas megas promoções que tem de vez em quando, acho que tem uma vez por ano no Magazine Luiza, não sei se tem, que o pessoal, ele dorme, né, na fila para ser o primeiro a entrar na loja. E aí ele faz as melhores compras, porque aquela pessoa, ela ficou esperando, ela juntou dinheiro ali o ano inteiro, ela dormiu na fila para ela entrar na loja, para ela pegar as melhores ofertas, né? Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que 3 horas da tarde vai entrar lá no Magazine Luiza e vai sair reclamando: ah, comprei lá. O que você comprou lá? Ah, comprei um ferro de passar a roupa que estava na promoção, o meu estava precisando. Então, essa pessoa que só entrou lá por causa da promoção, ela não tem o mesmo comprometimento, ela não tem a mesma relação de fidelidade do que aquela pessoa que está ali te acompanhando, que ficou juntando dinheiro o ano inteiro e que chegou na fila de madrugada, por exemplo, para fazer sua compra. Então, gente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês sobre crise econômica, mudança do comportamento do consumidor. Vou fazer um apanhado geral aqui. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui no chat as dúvidas. Que durante o período de crise econômica, o consumidor, ele se torna mais sensível a preço, porque ele não sabe como é que as coisas vão ser, né? Ele não sabe se ele vai ter um emprego no próximo mês, ele não sabe quanto que ele vai ganhar no próximo mês, então ele pensa 2 vezes antes de gastar. Então ele começa a adiar a compra, ele começa a fazer substituição de produto, ele começa a procurar por preços mais baratos, ele começa a fazer substituição de marca. E o que as pesquisas têm demonstrado, né? Que essa sensibilidade de preço do consumidor é devido a essa ansiedade em relação à incerteza do futuro, esse pessimismo em relação ao futuro. Aqueles que não são afetados diretamente pela crise sentem um certo remorso, uma culpa ao fazer compra, principalmente quando é relacionado aos bens que são considerados supérfluos. E também aquelas pessoas que elas tentam justificar de uma certa maneira que elas precisam fazer aquela compra, né? E como é que as empresas têm reagido a isso? Né? Cuidando, minimizando o risco, oferecendo garantia estendida, postergando o pagamento, formas de pagamento alternativa. Algumas empresas, né, estão fazendo o chamado marketing solidário para associar a compra, né, que é para a compra, esse sentimento de remorso na compra,
há um ato positivo, né, contribuindo com comunidades locais, com o pessoal que está na linha de frente, e outros, né, tipos de ações que são voltados para esse gatilho, digamos assim, esse gatilho da gratidão, despertando isso no seu consumidor, estimulando ele a fazer a compra para ajudar, né? Vou comprar aqui para me ajudar, né? Literalmente isso. E também a última razão, né, pela qual o consumidor ele faz essa compra inteligente voei aqui, ó. A última razão pela qual o consumidor se torna sensível a preço é quando ele tenta, né, racionalizar de uma certa forma o consumo dele através da compra inteligente, que é quando ele valoriza o esforço dele para fazer aquela compra através de buscando, né, um desconto, buscando informação para conseguir a melhor compra possível. E as empresas, né, têm várias estratégias para fazer isso. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Ninguém... mais o quê? Eu ia falar que tem outra coisa para falar. Peraí, deixa eu falar. Tá. Espero que todo mundo tenha gostado. Semana que vem vou tentar fazer uma live. Estou aguardando uma contadora para a gente discutir um post que eu fiz semana passada sobre legalização de empresas, como você, empreendedor individual, pode legalizar a sua empresa, quais são as formas de legalizar a sua empresa. Espero que dê certo. E se der tudo certo, segunda-feira que vem estou aqui. Tem uma lista de gente ainda para chamar para Sucesso às Segundas, mas eu estou recebendo alguns pequenos bolos, e aí complica a minha agenda, e às vezes eu fico meio chateada, aí eu falo, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Mas eu pessoalmente gosto muito de vir aqui. Adorei a participação de todo mundo. Muito obrigada por ter vindo. Vou deixar a live salva para vocês assistirem com calma, porque eu falo muito correndo. Sou praticamente uma metralhadora. E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês a pensar em estratégias para vencer essas objeções que são criadas pelos consumidores, por nós, né? Nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Um beijo para todo mundo, boa noite e até a próxima!